Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar os trabalhos no dia de hoje, né? Vamos só aguardar as pessoas ali entrando. Chegaram a tempo de iniciarmos os trabalhos. Sejam bem-vindos. Vamos fechar os olhos então. Elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, agradecer por toda a semana, todos os dias que tivemos, todas as vitórias, toda a coragem para ultrapassar os momentos difíceis. Vamos solicitar com muito carinho, muita humildade, um aconchego para o coração, uma leveza para a alma, um desprendimento das coisas desnecessárias. Que os nossos mentores nos auxiliem sempre que for permitido e que estejamos atentos aos sinais, à ajuda que vem deles. E que tenhamos uma força de vontade para caminhar a semana no caminho certo, com muita energia, muita gratidão. E que os mentores da casa aqui presentes auxiliem a Luciana no dia de hoje para ela fazer o nosso estudo, para que ela possa passar tudo com muita clareza, de fácil entendimento, para podermos assimilar e que todos tenhamos uma boa semana. Assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Então hoje, dando sequência ao livro que nós nos propomos a seguir, né, aos domingos, Conheça o Espiritismo. Tá? Então, dando sequência aí, hoje nós vamos falar um pouquinho da pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente estudando esse assunto no Evangelho de Jesus, segundo João, ele fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Então, só essa mensagem aqui, né, do nosso Mestre Jesus, já é um alívio, né? Se a gente começar a refletir nessa mensagem, é uma consolação muito grande, né? Saber que na casa do Pai, né, esse planetinha aqui, Terra nosso, não é a única morada. Então, Ele nos preparou muitas moradas, né? E se a gente for se remeter, né, do Livro dos Espíritos, na pergunta 55, né, o Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí o espírito responde: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, olha a afirmação aí dos espíritos, né?
Então seria assim, sem lógica a gente imaginar, né, que aqui o planeta Terra fosse o único planeta habitado. Então, assim, uma galáxia com mais de 100 bilhões de planetas, cada uma com 200 bilhões de sóis, né? A gente ter aí, a gente ter a certeza que somos aí os privilegiados, né? Poxa, o planeta Terra, né? E tem muita gente que se sente assim, né? E age dessa forma, né? E aqui, nessa leitura aqui da resposta dos Espíritos, parece que ele já joga um balde de água fria, né? Porque aí ele fala: entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para ele Deus criou o universo. Então, muitos de nós aqui ainda, infelizmente, nos sentimos assim poderosos, né? Se achando assim, às vezes tendo um pouquinho a mais do que o próximo, um pouquinho de poder, parece que já cresce, já se imagina, né? O rei, né? A gente tem muito isso que ele fala aqui do orgulho e da vaidade. E se a gente começar a imaginar e refletir nessa questão aqui, a gente observa o quanto ainda somos pequenos, né? Então, se a gente começar a se deslocar, vamos imaginar assim, a gente se deslocando no espaço, né? E a gente observar a Terra, né? O quanto vai ficando pequenininho, o quanto tudo isso que nós temos vai ficando insignificante, né? Quando a gente chega de repente lá em cima, a gente vai ver que somos seres tão frágeis, né? Somos como se fossem as formiguinhas que a gente olha assim, né? E vê correndo aos nossos pés, né? As formiguinhas pequenininhas, é a mesma coisa. Então, realmente é uma coisa muito sem lógica a gente imaginar que somos os únicos seres vivos do universo. E aí ele começa a discorrer aqui no capítulo sobre as diversas categorias dos mundos, né? E ele fala o seguinte, que essa divisão, lógico, ela não é absoluta, tá? Então ele divide mais ou menos a categoria, né, entre os mundos inferiores, né, os primitivos, onde a existência ali, ele fala, é praticamente toda material, né, onde reinam as paixões, e a vida moral é praticamente nula, né? Depois, à medida que se vai se desenvolvendo, né, o mundo, já vai se libertando da matéria e a vida vai se tornando mais sutil, mais espiritual. Então, a divisão que ele coloca ali no Evangelho é a seguinte: os mundos primitivos, que são aqueles mundos destinados aí às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de provas e expiações, né, onde ainda domina o mal, os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem por novas forças, repousando nas fadigas da luta, os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos. Então, lógico,
não é absoluta, ele só coloca mais ou menos para a gente imaginar como seria, tá? E a Terra, né? A gente sabe, nosso planeta Terra, a gente sabe que pertence ainda ao mundo aí de provas e expiações, né? Ainda reinam aí toda a matéria, as misérias. E assim, e os espíritos que encarnam nesses mundos, né? Eles não se encontram indefinidamente presos a esse mundo. Então, conforme o espírito vai evoluindo, né, ele vai progredindo, né? Há uma progressão aí nos mundos que ele mais ou menos dividiu. Então aí ele começa a discorrer aí sobre os mundos inferiores e os mundos superiores, né? Então a gente já, mundo inferior é fácil, né? Porque a gente já tem lá os primitivos, onde a matéria era muito, né? Ali eles eram, o instinto, né? Era muito grande, né? Era matar para se alimentar, o mal predominava, o orgulho, a forma humana, né, devido ao espírito ser mais endurecido, era uma forma humana mais rudimentar, né? E a gente aqui na Terra, né, não é ainda, já evoluímos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, mas ainda predomina muito ainda entre nós, infelizmente, né, o instinto. Então, para a gente é fácil a gente fechar os nossos olhos e imaginar tudo isso, né? Como os grandes artistas aí conseguiram pintar, né, todo o inferno, né, com muitos detalhes, né? Mas por que como? E por que não conseguem fazer uma pintura, né, tão bonita assim do mundo celestial, né? Porque na verdade nós espíritos só conseguimos ter a consciência daquilo que já fomos no passado. Então a gente tem em nossa mente, né, como foram os mundos primitivos, né? Como a gente sabe os detalhes da forma, né? Dessas formas rudimentares aí desses mundos, né? Agora, estando aqui, nós ainda não evoluímos para mundos melhores, então a gente não consegue descrever com tanta nitidez, né, o céu, né? Então, os espíritos são aqueles que nos ditam e nos contam como seriam esses mundos superiores, né? Então ele fala que nos mundos superiores, né, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas das vidas que nós possuímos aqui na Terra, né? A forma corpórea ainda é humana, mas embelezada, ele fala, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está conseguintemente sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Então a gente imagina assim, como a vibração desse espírito mais puro é uma vibração mais leve, né? Vibração de amor, de paz, então tudo é mais sutil. E o que ele tem dentro, logicamente, exala para fora. Então, por isso que ele fala de uma aparência mais embelezada. Olha que bonito. Seremos mais bonitos, né? Então, mais por dentro e por fora, né? Então,
É diferente também a parte aí de doenças, né? Por quê? Porque o sofrimento já não existe mais, né? Tudo isso que a gente sofre, a gente pena aqui na Terra, as brigas, tudo isso reflete, né, para o nosso corpo físico, né? Aí que vem as doenças, mas vem as doenças como que? Como castigo? Não, como aprendizado, né, para o próprio espírito. Então, ele fala que nesses mundos já as doenças já não existirão mais, assim como a decomposição do corpo, não há mais aquele flagelo, né, da morte. Olha que beleza, gente. Então, e também tudo vai, o pensamento, eles falam que muitos dos nossos órgãos vão aos poucos aí até não existir mais, né? Porque de repente você não vai precisar nem falar para se comunicar. É tudo através do pensamento, né? Então vai diminuindo aí a quantidade de órgãos, o sistema digestivo falam que vai melhorar, talvez nem exista mais, devido à alimentação mais sutil nesses mundos, né? Não vai precisar de uma alimentação como a nossa, né? Então, tudo, a matéria, a gente vai realmente se desapegando de toda a matéria, né? E as coisas vão ficando, se tornando mais sutis aí. E a leveza, né? A leveza no andar, né? Então eles falam aqui que você vai pode até levitar, né? O espírito não vai precisar desse meio de locomoção aqui que nós temos agora no planeta Terra. Então, a pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a sua infância. Olha só. Então, além de todo o desenvolvimento dos corpos que eu estava falando, a infância também não há necessidade, porque se o espírito já está ali, já reencarna com toda aquela evolução, não há necessidade da criança passar por todos os estágios de desenvolvimento, né? A gente observa isso em crianças já hoje em dia reencarnando, né? Muitas você fala assim, nossa, mas parece que já nasceu sabendo, já nasceu de olhos abertos, já nasceu falando, sei lá. Então são crianças você já percebe que são espíritos que já estão vindo diferentes, né? E realmente não precisam, né? Antigamente a gente via aquelas criancinhas, nossa, era difícil, tudo era mais difícil para elas. Então a gente está percebendo que aos pouquinhos está tendo esse encurtamento aí da infância. Já não vai mais haver a necessidade, né, da criança passar por tudo isso. E às vezes a gente sente um dó, né, de ver a criancinha, né, rastejando e tal, e parece que ela quer falar e não consegue se comunicar ali, então isso já, eles falam aqui que já vai diminuir. Então, nesses mundos venturosos, as relações são sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles. Então, não há mais a escravização do vizinho, de você querer ser maior, de você levar vantagem, né? Tudo isso que a gente vê muito hoje em dia, né? Então começa a haver mais a conscientização do quê? Do amor ao próximo, né? Então começa a prevalecer mesmo o ensinamento de Jesus aí. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então os espíritos, eles entendem isso, né? O respeito, o amor ao próximo.
Então ele fala aí das diversas qualidades, né, que vão ocorrer aí nessa transformação e nessas mudanças do espírito. Enquanto que aqui, né, ainda infelizmente no nosso planeta Terra, a gente precisa do mal para sentir o bem, ele fala, da noite para a gente admirar a luz e da doença para a gente apreciar a saúde. Então, nós estamos aqui num planeta escola, isso todo mundo está consciente, né? Então, a gente está aqui para aprender com todas essas situações. E as mudanças, gente, as mudanças são internas, né? Então, as mudanças tudo corre de dentro para fora. Então, aí a gente começa a falar, né? A Terra vai se transformar, o planeta vai se transformar. Mas a gente tem que se dar conta que não é de fora para dentro. Não é o planeta que vai se transformar. Se a gente não se transformar, tá? Nada vai se transformar. Certo? Até tem uma passagem aqui na Gênese, né? Que fala o seguinte: não serão as entranhas do planeta que se agitarão, e sim as entranhas da humanidade. Então, são as transformações dos habitantes do planeta, tá? Então, não adianta a gente querer, nossa, que delícia, o planeta Terra vai se transformar. Se você não se transformar por dentro, você não vai fazer mais parte desse orbe, né? Depois eu vou falar um pouquinho aqui de degradação dos espíritos, né? Porque você não vai estar vibrando na mesma sintonia desse planeta, né? Então, se a maioria começar a vibrar sutilmente no amor e você não estiver nesse tipo de vibração, você não vai mais pertencer a esse orbe. Você vai num orbe de acordo com o seu tipo de vibração, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Daí ele começa a falar dos mundos de expiações e de provas, né? Que é o nosso planeta Terra, que se encontra aqui, a gente já conhece, já sabe como que é, né? Então, é um mundo ainda que está a caminho, mas está a caminho do mundo de regeneração, mas ainda existe ainda aqui muito apego às coisas materiais, né? Então, ainda há a necessidade muito grande da evolução moral, né, dos habitantes desse planeta. Porque um planeta, ele só evolui, né, quando os seus habitantes evoluem moralmente. Enquanto os habitantes daqui estiverem apegados, né, às coisas da Terra, né, eles ainda vão se isolar, né, não vão ficar com as coisas presas, né. Evoluiu espiritualmente, moralmente, aí ele se acende, né? Ele vai para outros mundos melhores, né? Então é um desprendimento do espírito, né? A evolução moral é a chave, né? Então o espírito evoluindo moralmente, ele vai para os mundos aí celestes e espirituais. E depois do mundo de expiação, né? Ele fala do mundo da regeneração, que é aquele mundo intermediário, né? Que ele fala que é um mundo onde o espírito repousa, ele descansa. Ainda há algumas questões ali de matéria, mas já não tem aquele apego,
né? A mesma coisa que acontece aqui com a gente. Então é um descanso, ele fala, de todas aquelas turbulências que ele passou lá em outras vidas no mundo de expiação, né? A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio o sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, nesse mundo ainda não existe a felicidade perfeita, né? Mas todos estão com a consciência, né, voltadas a Deus. Então já é aquele mundo diferente do nosso, onde a maioria está ainda apegado aqui aos bens materiais, né, e não pensam em Deus. E depois ele fala dos mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, essa divisão aí que ele faz no Evangelho segundo o Espiritismo não é absoluta, mas nós já percebemos aí que está caminhando gradualmente, né, para isso, né? O planeta Terra aqui, ele está ocorrendo muitas transformações aí que a gente está observando, né? Aí com essa pandemia, né, que nós estamos vivenciando. Então, são momentos assim de reflexões individuais para cada espírito. É o que eu acabei de falar e o que estava citado na Gênese, né? Então, vai começar a vir de dentro. E a gente percebeu que veio uma pandemia viral, né? Não veio cataclisma, nada de destruir, nada de acabar com tudo, né? Veio um vírus e cada um está tendo um tipo de reação, né? Um tipo de resposta a essa situação que nós estamos vivenciando, a doença, a tudo que está ocorrendo, né? As condições que nós estamos vivendo com esse momento. Então, a gente percebe que vai depender mesmo de como a gente vai encarar essa situação, né? Não somos espíritos imortais. Se a gente tem essa convicção, a gente vai saber encarar muito tranquilamente, enquanto outros já não, né? Outros vão ter que aprender, né? É, na verdade, um aprendizado. Então, vai aprender, às vezes, com dor, com sofrimento, com medo, mexendo no físico, no psicológico da pessoa. Então, tudo isso nós estamos observando que está ocorrendo, né? E aí ele fala aqui da grande família, né? Universal, que nós estamos todos assim interligados, né? E uns de um planeta ajudando os outros, né? Até ele cita, né, os espíritos aí. Ele fala da constelação do Grande Cão, quando Sírius, né, atingiu a posição de sistema de orbes regenerados, né, muitos espíritos do planeta Sírius, né, que ainda estavam na rebeldia, orgulhosos, né, eles foram transferidos para a capela,
né, que fica na constelação do Cocheiro, né? E eles foram lá em Capela, que era um mundo de provas e expiações, para aprender, né, como nós aqui estamos aqui no planeta Terra. E aí no transcurso desses milênios, né, muitos de Capela também, a Capela evoluiu, né, e muitos de Capela também ficaram rebeldes nos vícios da matéria e também tiveram que ser degradados aqui para o planeta Terra, né? Então a gente percebe que é sempre esse processo, né, de encaminhamento. Aqueles que não estão em sintonia vibratória com aquele planeta, né, realmente não dá para continuar ali, né, porque é um mundo que não vai ter mais a atração, né? Então a gente observa isso em tudo, né? Tem gente que pergunta assim, mas como, né? Como que pode isso? A gente aqui tem vida, mas como ninguém enxerga a vida em outros planetas, né? Por que não enxerga? Porque a gente olha com os olhos material, né? Os espíritos, eles conseguem enxergar com os olhos espirituais, do espírito. Então, todos, né, como diz aqui na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, todos os planetas são habitados, né, e tem essas vidas, né? Então, e cada planeta tem o seu determinado grau evolutivo, né? Tem o seu grau de evolução. Então a gente observa, por exemplo, aqui nas cidades, né? Se a gente for observar, tem aquelas pessoas que estão na prisão, tem uns que estão em hospitais, mas as pessoas que estão na prisão, daqui a um tempo não vão estar mais, né? Os que estão nos hospitais, eles se restabelecem e já não vão estar. Então, aqui dentro do planeta Terra tem uma evolução. Então, nos outros planetas também tem, e as pessoas vão saindo daquelas posições, né? E indo para as posições mais adequadas de acordo com seu estágio vibratório, né? E aí ele fala que quando essas pessoas, né, desses planetas aí, por exemplo, de Capela, né, eles foram degradados aqui para o planeta Terra, eles não vieram muitas vezes sozinhos, eles vieram acompanhados, né, por missionários, né, que se ofereceram a ajudar, né, a esses espíritos. Então, aqui, né, ele fala, tivemos muitos, né, muitos admiráveis espíritos, né, a gente percebe essas pessoas, né, que vieram em missão, né, para ajudar os que precisavam, né. Então, Buda, Heródoto, Sócrates, Confúcio, Abraão, Salomão, Simão Pedro, enfim, diversos espíritos, né, que já estavam num patamar superior. Mas o que vieram fazer aqui nesse planeta Terra com tanto sofrimento? A ajudar esses espíritos menos evoluídos. E graças a Deus, né, ajudaram muito, muito, muito. Como evoluiu, essas pessoas conseguiram dar levantaram muito aí diversas situações da humanidade, né? E depois, no final aqui, ele fala da destinação da Terra. Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem.
Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica dos que a habitam e dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelos sentimentos do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque não lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Então, é aquilo que eu já falei aqui, né? A destinação da Terra será essa, né? Não vai haver mais essa sintonia, né? Então, muitos de nós mudaremos de endereço, né? Então, a Terra vai ter uma destinação e cada um de nós teremos também a nossa destinação de acordo aí com a nossa evolução espiritual. Então vai haver realmente uma mudança, né, gente? Então é uma mudança não só do lugar físico, como a gente imagina, né? Mas é uma mudança muito mais profunda, uma mudança nos nossos pensamentos e nas nossas vibrações. Por isso que a gente tem que começar, né, individualmente, né, se a gente colocar internamente, a cuidar da nossa morada, né? Então, quando o Pai fala das diversas moradas, né, na galáxia, dos planetas, a gente imagina aquela imensidão, mas vamos assim observar agora tudo isso dentro de nós, né? Porque nós somos o espelho, né? Deus está em nós, nós somos a sua criação, né? A imagem e a sua semelhança. Então, observamos toda essa beleza dos planetas, essa tranquilidade, essa consolação que não estaremos desamparados. Ai, que medo, eu vou ser degradado. Não, você não vai, você vai aprender, né? Então, é no sentido de você reparar tudo o que você fez, né? Então, você não vai ser degradado, ai, eu vou lá, vou sofrer. Lógico, vai ter os sofrimentos, como está tendo aqui, mas a gente vai reparando até chegarmos a mundos melhores, a mundos felizes, né? Aos mundos ditosos. É um caminho, é uma evolução. E vamos então imaginar toda essa morada, todos esses planetas e interiorizar tudo isso dentro de nós e fazer dessa morada a melhor morada possível, a morada de Deus, colocar Deus dentro do nosso coração, né? Só com isso, a partir disso, nós conseguiremos nos mudar, né? Mudar internamente através da reforma íntima e aos poucos mudar todos os que estão à nossa volta, na nossa família, os nossos vizinhos, né? Todos. E assim vai, né? A gente vai, é uma onda, né, gente? É uma onda de amor que a gente vai vibrando para o planeta Terra, para que isso daqui possa realmente se transformar num mundo de regeneração. E é isso, gente, é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Então vamos fechando aí os nossos olhos, agradecendo a Deus esse momento, agradecendo essa encarnação, por estarmos aqui, nesse planeta Terra tão abençoado, cheio de paz, esse planeta maravilhoso, onde a natureza transborda, as matas verdes, os rios, os mares, planeta que não nos falta nada. Vamos agradecer
por estarmos vivenciando todas essas oportunidades no nosso planeta Terra, com as pessoas que nos rodeiam, com nossa família, os nossos amigos. Agradecer por estarmos aqui, aprendendo seus ensinamentos, nessa casa espírita que nos acolhe com tanto carinho. Aprendendo através dos ensinamentos dos espíritos que realmente somos espíritos imortais e que, como Deus, podemos vibrar amor, vibrar paz, vibrar luz para todos os que estão ao nosso redor, para toda a humanidade. Possamos sair daqui um pouco melhores, com os nossos pensamentos mais abertos para o bem e para o amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.